Tô. Ah, tá. Obrigada. Oi, Matheus. Ô, professora, eu tô querendo saber se você vai fazer aula só 1 hora ou vai voltar normal 2 horas? Não, depois vai voltar ao normal. Vocês preferem 1 hora? Não. Vamos fazer uma votação depois. Fala, Samuel, Você tá no livro ou você tá na folha? no livro. Página 154. Então, o quilômetro, olha lá como que escreve quilômetro. Com Q, U, I, quilo, tem um acento circunflexo, né? É uma palavra proparoxítona, né? E a abreviação, eu posso escrever, em vez de eu escrever essa palavra enorme, quilômetro, eu posso escrever km, né? Que também significa quilômetro. Então, o quilômetro também é uma unidade de medida de comprimento. Então, eu posso medir alguma coisa redonda com quilômetro? Não, porque ela é uma unidade de medida de comprimento. Então, eu vou medir o quê? Ruas, né? Quilometragem de uma cidade para outra, né? Isso eu consigo medir em quilômetro. O carro lá na rodagem lá é em quilômetros, né? Unidade de medida de comprimento padronizada, assim como o milímetro, que são os espaçozinhos aqui, ó, do centímetro da régua. Do 1 até o 2 nós temos milímetros, do 3 até o 4 nós temos milímetros, né? O centímetro e o metro também. Então, o quilômetro também é uma unidade de medida padronizada, assim como o milímetro, o centímetro e o metro, né? Eu não vou conseguir medir uma rua com uma régua. Eu posso até conseguir, mas quanto tempo eu vou demorar? Quanta conta eu vou ter que fazer, né? Se eu tenho quilômetro, eu vou usar o quilômetro. Né? Agora eu quero medir uma folha de caderno, quero medir uma figura geométrica, eu vou usar uma régua. Eu quero medir um tecido. Vou comprar um tecido, eu vou usar o metro, ok? Agora eu quero medir uma distância de Campo Grande até Dourados. Eu vou usar quilômetro, porque eu não vou com uma reguinha ou com um metro daqui até Dourados, né? Não vou conseguir medir nunca isso, né? Pode falar, Brian. Que página, professora? 154. Acabei de chegar. Ok. João Vitor. Eu ia falar a mesma coisa, ia perguntar. Ok. Vamos lá. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Olha ali, tem uma placa quando nós estamos viajando na estrada, existem várias, né? Com quilometragem, né? Aí tá escrito, ó, para Praia das Ostras, 2 quilômetros, Japara Pequena, 6 quilômetros, Cumuruxatiba, 12 quilômetros. E vocês sabem o que indica, o que significa esse guarda-solzinho aí antes das palavras? Significa praia, né? Olha lá, geralmente o quilômetro ele é usado para indicar grandes distâncias, como mostram algumas placas de trânsito. Né? Se eu quero medir daqui até Dourados, daqui até São Paulo, eu vou usar o quilômetro, ele é usado para medir grandes distâncias, né? Pode falar, João Pedro. É você? Ô, professora, Oi? você tá usando a apostila? Sim, página 154. Gente, ela falou. Olha só. A placa ao lado, por exemplo, indica a distância que falta para chegar a determinados pontos turísticos da Bahia. Então, eu estou indo para a Bahia, de repente eu me deparo com essa placa, Praia das Ostras. Quantos quilômetros falta para eu chegar? 2. Mas eu quero ir para Japara Pequena. Então, vai faltar 2 mais 6, né? Isso mesmo. Cite outras situações em que o quilômetro é usado como unidade de medida.
Sabem o que é trem? Trem de ferro, metrô, trem bala. Ele anda sobre o quê? É no asfalto? Isso, Brian, no trilho. Então, eu posso usar o quilômetro para medir a extensão de linhas férreas, né? Ou o que mais? Uma rodovia, a distância da minha casa até a escola, a distância da minha casa até a casa da Rebeca, a casa de vocês. Tudo isso eu vou medir em quilômetros. Praia, sol e mar. Tudo que nós queremos, né? Praia, sol e mar. Em nome de Jesus, nós vamos esse ano. Vai acabar toda essa pandemia e nós vamos passar nossas férias. Aí nós temos um mapa do Brasil dividido por regiões, né? Tipo aquele que nós temos na nossa sala. Então, todas as regiões, as 5 regiões. Região verde, região sul, região amarelo, região sudeste, roxa, centro-oeste, essa meia cor de meia rosa aqui, nordeste e a região verde claro, norte, né? Então vamos lá. O Brasil tem um litoral extenso. Gente, o que é litoral? Esses dias nós falamos sobre litoral, sobre o desembarque no litoral, o que era, o que é litoral? Fala, Samuel. É o fim de um estado brasileiro? Não. O que é litoral? Quem lembra o que é litoral? Gente, nós falamos isso em história. É a praia, gente. Litoral é a praia. Fala, Matheus. Ô, professora, sabe aquele semáforo que a gente tinha na sala? Então, eu teve uma ideia também para usar nele. Então vamos na aula, que senão nós não vamos terminar. Vamos lá. Então, o litoral é a praia. Então, o Brasil tem um litoral extenso. Olha no seu mapa aí, ó, essa parte que está em azul. Olha, tudo isso daí é mar. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, nós já vimos isso. Aqui do outro lado, em cinza, não é mais Brasil, são outros países, né? Então, o Brasil, aqui é banhado pelo Oceano Atlântico. Oceano e Atlântico são sempre escritos com letras maiúsculas, tá? Fala, Isaac. Professora, eu cheguei agora. Onde vocês estão? Tá bem baixinho, mas a página 154. São mais de 7.000 quilômetros de belas praias e ótimos destinos para descanso ou diversão. Um desses recantos é Porto de Galinhas, uma praia localizada no município de Ipojuca, no estado do Pernambuco, tá? Agora nós vamos lá para a página 155. Anota aí no seu livro, 31/07, para você não ficar perdido. Atividades. De acordo com o comentário de Otávio, ele percorreu mais ou menos do que 1 quilômetro. Por quê? Vamos ver o que ele falou. Ele falou, hoje cedo percorri 998 metros. Alguém quer me falar? Rafa? Menos, porque ele percorreu 998 metros. E 1 quilômetro são quantos? 1.000 metros. Muito bem, muito bem. Então, vamos escrever. Professor,
998 é menor que 1.000. Dois. Escreva a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir letra A, a distância entre duas cidades. Eu vou medir com um metro? Não, eu vou medir com quilômetro. Letra B, a espessura de um grafite de lapiseira. Como assim? Todo mundo sabe o que é espessura? Olha aqui, tem gente que ia falar, eu vou falar o português incorreto que vocês vão entender. Espessura, vocês falariam grossura. O quão grosso ou quão fino é o grafite da lapiseira, tá? O correto é dizer espessura, tá bom? Mas nós ouvimos por aí muito falar em grossura, finura, tem uma outra palavra também. Pode falar, Luana? Luana travou, tá? Então, o correto é falar espessura. Então, nós medimos por milímetro. A largura de uma rua, né? Aí, quanto ela mede de uma calçada até o outro lado da rua. Nós podemos usar um metro, né? Porque a rua não é, né? Podemos usar um metro. Extensão de uma linha férrea, o comprimento de uma linha férrea. E que eu tenho que usar aí? Quilômetro, Braia. Muito bem. A Pro tá ficando boa em leitura labial, hein? Depois eu vou poder narrar jogo de futebol. Vou saber tudo que os jogadores falam. Número 3. Gente, vocês viram que meu time ganhou essa semana? Ganhou Palmeiras. 3. Escreva as medidas indicadas nas fichas em ordem decrescente. Crescente é quando ela cresce, ela vai do menor para o maior. Eu vou fazer agora na decrescente, eu vou fazer o contrário. Fala, Matheus. Ô, professora, o seu time, você torce pro Palmeiras? Sim. O meu vô também. Ai, tomara que essa internet não trave, pelo amor de Deus, porque... Quatro. Como 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, podemos escrever 3.782 é igual 3.000 mais 782, que é igual a 3 quilômetros 782 metros. Nós fizemos a decomposição aqui. 4A. Na letra A vai ficar como? Winner, você está com o livro? Não? Tá. Samuel, como ficaria na letra A para mim, por favor? Não, eu ia te falar que eu não entendi a 3, que você corrigiu. Ah, nós Porque escrevemos... o 500 ele vem antes do 75. Você colocou 75 antes, só que é ordem decrescente.
Só que é 75 quilômetros. 75 quilômetros. O quilômetro é maior que o metro, Samuel. O quilômetro é maior que todos. Ah, tá. Eu achei que era só por número mesmo. Não. Você entendeu agora? Agora eu entendi. 75 quilômetros, 2 quilômetros, 500 metros, 49 centímetros, 120 Isso. milímetros. Isso. O Agora eu entendi. milímetro menor. Milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Agora eu entendi. E a 4, você consegue responder a letra A para mim? Fala, Brian. Professor, eu posso. Pode falar, então. Peraí, deixa eu só acabar a minha aqui. Peraí, cadê? 1.000 metros na primeira. Não, meu. Não, 5.000 metros, 5.000 metros, 5.000 metros, foi errado. 5.000 metros. E mais 259 do outro lado. O outro é 5 quilômetros. Peraí, deixa eu arrumar aqui. 5 quilômetros. E do lado 259 metros. Obrigada, Brian. Muito bem. Pode falar, Rafinha. Professor, eu posso falar B? Pode, já, mas para já. Pode falar. Qual que é o primeiro número? 7.000 metros. Não. No primeiro quadrinho. Ah, tá. 7.158 metros. Metros, que vai ser igual a 7.000 metros. 7.000 metros mais 158 metros. Metros, que vai ser isso. Pode falar. E dá 7 quilômetros. E dá 7 quilômetros e 158 metros. Muito bem, parabéns. Agora nós vamos lá na página 156. No mapa abaixo, os pontos A, B e C indicam a localização de 3 municípios do estado do Amazonas. A, B e C, lá no mapa, indicam a localização de 3 municípios no estado do Amazonas. Ok. A, por meio de estimativa. Pensa bem, estimativa eu vou estimar, eu vou imaginar, vou calcular na minha mente, eu não vou dar um número exato, né? Determine qual dos 3 municípios indicados no mapa está mais distante de Manaus em linha reta. Isso mesmo, Brian. Parabéns. Número 5, letra A, o município C. B, utilize uma régua para verificar a proximidade dos pontos no mapa com o município de Manaus. Em seguida, de acordo com as dicas a seguir, descubra o nome dos municípios A, B e C. Depois, escreva a letra no quadrinho correspondente. Primeiro quadrinho verde, São Gabriel da Cachoeira está 850 quilômetros distante de Manaus. Boca do Acre está 120 quilômetros mais distante de Manaus do que Amaturá. São Gabriel da Cachoeira está 60 quilômetros mais perto de Manaus do que Amaturá.
Alguém sabe? Deixa eu ver aqui, Isabelle. Quer falar, Belle? Eu ia pedir para esperar para mim pegar minha régua. Ah, tá. A Lara não veio hoje? Pode falar, Luana. Prof, eu sei as respostas. Luana, aumenta um pouquinho o seu volume, minha linda. Tá melhor? Agora melhorou. Pode falar. São Gabriel da Cachoeira está a 850 quilômetros distante de Manaus. São Gabriel é o ponto A. Peraí. Município A, professora. Vai ficar assim, ó. Tá muito baixinha, a Pro não consegue te ouvir. Vai ficar B, A, C. Agora vamos na página 157. Um vendedor registrou a quantidade de quilômetros percorridos diariamente durante uma semana. Então, no domingo, ele andou 830 quilômetros. Na segunda-feira, 1.190. Na terça-feira, 1.050. Na quarta-feira, e assim sucessivamente, até o sábado. Quantos quilômetros o vendedor percorreu nessa semana? Que conta, Rebeca, eu preciso fazer para descobrir quantos quilômetros ele andou na semana? Ixi, a Beca travou. Prof, não está tendo muito, ele está dando para entender direito. Saiu tudo falhado, Rebeca. Cara, eu vou mandar no chat, melhor. Tá. Winner. Que conta eu tenho? Hã? Tá sem livro. Ok. João Vitor. Que conta, João Vitor, eu preciso fazer para eu descobrir quantos quilômetros esse vendedor andou a semana toda? Não? Pensa aí, vai pensando. Oi, Fabinho. Gustavo Marcos, do quarto B. Fala para a Pro, meu amor, que conta que nós precisamos fazer para descobrir quantos quilômetros esse vendedor andou em uma semana? Não quer falar? João Pedro Teodorelli. Senta no banco, você vai se machucar desse jeito. Pode falar, Winner. Essa eu consigo responder. Adição. Isso mesmo. Eu tenho que adicionar todos esses números aí, fazer uma continha de adição com todos. Somar a segunda com a terça, com a quarta, com a quinta, sexta e o sábado. Né? Aí eu vou descobrir. Alguém já fez? Vai fazendo, vai fazendo. Eu somando tudo, vai dar 6.630. B.
Sabendo que o veículo desse vendedor percorre aproximadamente 17 quilômetros com 1 litro de gasolina, quantos litros foram consumidos nessa semana? Que conta eu tenho que fazer, gente? Vem aí uma divisão. Nessa conta é uma conta de divisão. Eu preciso dividir 6.630 pelos 17 quilômetros que o carro anda, tá? Então, vamos colocar aí. E aí, na semana que vem, quando nós entrarmos na divisão, nós vamos lembrar de fazer essa continha armada. 7. Observe no gráfico a extensão de alguns rios que passam pelo Brasil. Extensão é o, tamanho, comprimento do rio. Olha lá, Rio Amazonas, 6.515 quilômetros. Rio Purus, que fica lá no Acre, 3.300. Rio Paraná, que fica aqui pertinho, no estado do Paraná, 2.960. E Rio São Francisco, que fica lá no Nordeste, 2.800. Letra A. Qual é o nome e a extensão do maior rio apresentado no gráfico? Letra A. Fala, Gustavo. Rio Amazonas? Isso. Qual o tamanho dele? 6.515? Isso. 6.515 quilômetros. Rio Amazonas é escrito com letra maiúscula, tá? Depois, B. A extensão dos rios Paraná e São Francisco juntos é maior do que a extensão do rio Amazonas? Não. E do Purus? Também não. Nenhum bate ele, nem juntando dois. Do Rio Purus dá. Lara? Ô, professora, já são 1h43 minutos. O que tem, Lara? Já vai acabar, porque nós começamos um pouquinho atrasado, porque a internet não estava funcionando. Sim, eu sei, mas só que eu pensei que era para acabar a aula que você colocou. 49. Agora você travou. Não, daqui a pouco já vai acabar, pode ficar tranquila. Pode falar, Brian. Ô, professora, ontem eu tô bom a história. Ontem eu consegui resumir para o meu pai a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Olha, vou querer saber desse resumo também. Eu amo história. Eu também. E ciências também eu gosto. Mas matemática eu também. Ah, você gosta de tudo, né, Brian? Você gosta de tudo. Menos português. Português não é meu. Não gosto, não. Fala, Rafinha. Professora, às 6 e às 7 era uma fazer com a calculadora ou não? Fazer com a calculadora? Porque tem um sinalzinho aqui parecido com calculadora. Se você quiser fazer, pode fazer. Mas não precisa, não tem necessidade. Pode falar, Paulo. Que página era de ontem que a gente fez desse? Você não marcou? Eu marquei, mas só que eu perdi a página. Fala, Matheus.
Ô, professora, eu tenho duas matérias favoritas. É matemática e português. Eu amo fazer história. Que bom. Começou mais tarde. Minhas histórias sempre ficam legais. Tá. Legal. Aí, quando for 3 horas, eu vou mandar o link da aula de educação física pelo celular, tá? Todo mundo terminou a correção? Fala, João Vitor. Foi sem querer, eu não queria.